Muito bem, queridos. Dando prosseguimento, eu queria aproveitar esse momento de batismo e falar um pouco sobre família. Eu queria falar sobre abençoando a família. Acho que vai ser projetado aqui. Está sendo projetado. Salmo 127. Texto bem conhecido de todos nós, né? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, todos nós desejamos a bênção de Deus sobre a nossa família. Todos aqui, amém? Nós queremos, com certeza, a bênção, o cuidado de Deus sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre todos que compõem a nossa família. Agora a pergunta: será que se eu quero a bênção de Deus, será que nós estamos orando por isso? Será que nós estamos de fato desejando a bênção de Deus? Estamos clamando a Deus? E quando eu falo orando pela família, eu não estou apenas dizendo aquela oração rápida antes das refeições ou à noite, mas eu estou falando de abençoar a família no sentido de gastarmos tempo na presença de Deus em oração, orando pelo nosso cônjuge, orando pelos nossos filhos, ou como alguns aqui já estão há 10 anos orando por algum motivo, talvez algum familiar, algum filho, talvez o esposo. Mas será que nós estamos de fato priorizando a família? Será que nós estamos priorizando um tempo com o cônjuge? Será que nós estamos priorizando um tempo com os filhos? Será que ainda conseguimos, os pais, ter tempo nessa agenda cheia, né, de uma grande cidade, de poder brincar com os filhos, de passear no parque com os filhos, sem precisar gastar nada, apenas brincando ou passeando? Será que nós temos tempo para ir com a esposa ao cinema? Isso é investir na família. Queridos, esse texto de Salomão, esse Salmo de Salomão, nos ajuda a orar por nossa família. Existem aqui nesse texto 4 pedidos que nós podemos fazer ao nosso Deus para que Ele abençoe ricamente a nossa família. Eu queria pensar nesses 4 pedidos, que na verdade são 4 princípios com os quais nós somos convidados a constantemente praticar na nossa família, para que ela seja uma família abençoada. E o primeiro princípio é esse, o primeiro pedido: Senhor, seja o quê? O construtor da minha casa. Senhor, seja o construtor da minha casa. Alguém aqui trabalha com construção civil? Tem alguém aqui, algum engenheiro, alguém que trabalha como mestre de obras, alguma coisa? Tem, né? Tem alguns ali, né? Eu fui criado, meu pai, a vida toda ele trabalhou com construção civil. Ele era um grande construtor. Ainda que não tenha estudado, feito uma engenharia civil, alguma coisa parecida, meu pai era um exímio construtor.
e eu particularmente, então, eu cresci vendo meu pai construindo casas, né? E teve um tempo que eu fui trabalhar, era moleque, eu fui trabalhar para ajudá-lo, né? Como servente, pedreiro, e foi várias vezes, não foi uma só, mas várias vezes que eu vi uma construção começando lá do seu alicerce, né? Ali do baldrame, até o churrasco de inauguração daquela casa, né? Como isso está muito claro na minha mente, muito nítido ainda, essa lembrança desta época, quando meu pai, ainda vivo, era construtor, e eu podia ver uma obra sendo começada e uma obra sendo terminada. Eu falo isso porque todo empreendimento, toda construção precisa de alguém por detrás, um construtor, precisa de um especialista, alguém precisa se responsabilizar por esta obra. E é claro, queridos, que a família também, para ser construída, para ser edificada devidamente, ela precisa de um especialista. E nada melhor do que o nosso Deus, aquele que a criou, que idealizou a família para o nosso bem, para convidar, para orar, pedindo que Ele seja o construtor diário, constante da minha, da nossa, da sua família. Por isso, eu queria dizer a vocês aqui, pais presentes, convidem o Senhor para ser sempre o construtor, aquele que está edificando a família de vocês. Ele conhece. Há um texto que diz o que: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E esse verbo aqui também diz o texto aqui, em vão, na verdade, se o Senhor não edificar. Esse verbo, se o Senhor não edificar, e essa palavra em vão, significa que pode ser uma ruína. Pode dar um clique. Essa palavra em vão pode significar ruína, devastação. Se o Senhor não edificar, não construir, o resultado pode ser esse, pode ser ruína, desperdício, devastação. Olha o que pode acontecer com uma família onde Deus não está arquitetando, onde Deus não está construindo a cada dia essa família e abençoando com a sua presença. Essa família está fadada à ruína, à devastação. Então eu coloco aqui que a família, ela não se constrói com boa vontade apenas, ainda que é importante, com intuição, por tradição ou por sorte. É necessário que aquele que é o nosso Deus, o especialista da família, faça o maior trabalho. Sem a presença dele, nós não podemos fazer nada. João 15,5 diz: sem mim, nada podeis fazer. O Senhor é o maior especialista. E eu diria que Deus é o especialista em matéria de família. Ele sabe muito bem como a família funciona. Eu diria que o Senhor sabe como é a matéria-prima. E como é essa matéria-prima? Essa matéria-prima é formada por gente. E aí que está o problema. Essa matéria-prima que é gente, que é você, que sou eu, essa família foi criada, essa gente foi criada para viver em relacionamento com Deus. Essa família, essa gente foi criada para amar, para viver harmonicamente um com o outro. Porém, nós sabemos que a rebeldia, o pecado entra em cena. E essa matéria-prima, ela fica deformada, ela fica deturpada. E essa gente que foi criada para viver com Deus, para viver harmonicamente com o outro, essa família, essa gente que foi criada para o amor, essa família, essa gente agora fica muito ruim. Essa gente agora começa a oprimir, essa gente agora começa a matar, essa gente começa a se portar de forma egoísta, essa gente, essa matéria-prima, gente, começa a se portar de uma forma autoritária, e a lista continua. E você sabe muito bem do que eu estou falando, quando eu falo do que o pecado ele atingiu, deturpou toda a humanidade. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós apenas não cometemos pecados, nós somos pecadores. Esta é a situação de cada um de nós.
Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o Senhor, por isso, queridos, não estiver construindo a casa, certamente ela vai ruir. E o propósito de Deus é fazer com que essa gente ruim que foi afetada, porque por isso que é ruim, foi afetada pelo pecado, essa gente possa voltar lá para o início, lá para o Gênesis, a maquete da família. O propósito de Deus para a família está lá no princípio, no início. Por isso, queridos, nós podemos agora contar com a graça. Temos o amor de Deus. Jesus, ele veio justamente para restaurar essa gente que foi afetada pelo pecado. E o Senhor quer restaurar todas as coisas. Quer restaurar a família. Quer restaurar o caráter. Deus quer restaurar a vida de cada um. Por isso Colossenses 1:10 diz, vamos ler juntos? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Graças a Deus, porque nós podemos ter a oportunidade de restaurar a família por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que restaura, nada que a graça dele não possa fazer. A graça de Deus é capaz de perdoar o mais terrível pecador. A graça de Deus é capaz de unir marido e mulher novamente. A graça de Deus é capaz de unir pai e filho, mãe e filho novamente. Nada é impossível a essa graça, a este Deus restaurador. Por isso, essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro pedido que nós devemos fazer. Senhor, seja o construtor da minha casa. Que a tua graça continue operando diariamente, porque Deus sabe a nossa tendência, sabe quando nós somos propensos para o mal. Deus sabe que todos nós estamos em obras, por isso que nós precisamos constantemente vigiar e orar, para que o Senhor continue edificando a nossa vida, a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso marido, os nossos filhos. Senhor, edifica, Senhor, a minha família. Mas há um outro pedido que nós devemos fazer ao Senhor. Se você quer a bênção de Deus sobre a sua família, o segundo pedido qual é? Senhor, proteja a minha casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu creio, queridos, que a família enfrenta muitos inimigos. E eu poderia citar, como nós bem sabemos, talvez você já sabe que nós pelo menos temos 3 inimigos, Todo seguidor de Jesus tem pelo menos 3 inimigos. O mundo que está aí, esse mundo sistema, esse mundo corrupto que está aí diante de nós, contrário a tudo que é Deus, o que é de Deus. Nós temos a carne, a nossa natureza má, esse Adão que está dentro de nós, e nós temos o diabo. Pelo menos esses 3 inimigos constantemente estão degladiando contra nós, contra a família, e esses inimigos querem deturpar, querem desintegrar a igreja, porque desintegrando a igreja, desintegrando a família, desintegra a igreja, desintegrando a igreja, desintegra a sociedade. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos e pedir, Senhor, então, diante desses inimigos, proteja a minha casa, proteja os meus filhos. Olha, meu filho está indo para a universidade. Eu tenho ouvido tantas coisas a respeito de jovens que vão para a universidade, que estavam na igreja, eram fiéis a Deus e de repente desistiram, abandonaram a fé por tudo que viram ali na universidade, por tudo que estão ali tendo contato com a universidade, abandonaram a fé. Há muitos inimigos, queridos. Mas nós podemos classificar esses inimigos como os inimigos de fora e os inimigos de dentro. Vamos lá? Esses inimigos de fora, eu coloquei aqui como mentalidade do mundo. Lembra que eu falei que nós temos inimigo, o mundo? O mundo tem as suas ideologias, a sua mentalidade, a sua cultura.
Mas nós não seguimos a cultura do mundo, nós seguimos a cultura de Deus, nós seguimos aquilo que Deus revelou, a sua palavra, e nós seguimos a palavra de Deus. E algumas coisas do mundo, algumas mentalidades. A primeira coisa, talvez o mundo vai colocar para você é o seguinte: quem disse que você precisa de Deus para ser feliz? O mundo diz isso. Você não precisa de Deus para ser feliz. E a gente sabe que, sobretudo, o fim nosso é Deus, não é a felicidade. Às vezes eu ouço gente falando: olha, eu quero ser feliz, sim, mas eu entendo que a felicidade é sempre uma consequência, um subproduto de eu conhecer, de cada um de nós ter uma experiência pessoal com Deus, aí eu sou feliz. Mas o mundo diz: olha, você pode ser feliz sem Deus. Eu creio que isso é impossível. Mas uma outra coisa que o mundo diz: quem disse que você precisa da Bíblia para se orientar? Nós temos algumas ciências, eu não sou nada contra a pedagogia, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, quantas gias, então, tantas ciências que podem ajudar, mas o mundo está dizendo: você não precisa da Bíblia. E nós cremos, queridos, que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus deixou o manual do fabricante, e quando nós deixamos esse manual, com certeza a ruína vem na nossa família, a ruína vem no casal, a ruína vem nos filhos, quando nós abandonamos a palavra de Deus como aquela lâmpada que vai iluminar para podermos caminhar sem tropeçar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Mas há uma outra coisa que o mundo diz aí: quem disse que você precisa da igreja para abrigar sua família? Quem disse que você precisa da igreja? A igreja tem falhas, a igreja tem gente não tão boa assim. Quem disse que você precisa da igreja? Essa é uma mentira que o mundo tem colocado, porque nós sabemos que a igreja, ainda que seja composta de pessoas pecadoras, mas é o melhor povo que há na face da terra. Essa igreja, eu creio nessa igreja do Senhor Jesus, e nós não podemos abandonar a igreja do Senhor Jesus, e nós devemos contar com a igreja para ajudar a nossa família. Como eu disse aqui para o Oséias, aqui Ana Silvia, disse que a tarefa principal de educar os filhos é da família. Sem dúvida, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos, porém a igreja tem um papel muito importante também em apoio à família na educação na fé. Então nós precisamos sim do povo de Deus, da igreja. E a última coisa que o mundo tem colocado é o seguinte: quem disse que você precisa dar tempo para a família? O importante é você suprir os desejos, ou é dar luxo? Quantas vezes nós, pais, queremos só suprir desejos dos nossos filhos? E aí nós fazemos de tudo, trabalhamos, fazemos hora extra, fazemos de tudo para poder dar o melhor presente, para poder enfim, fazer de tudo para os nossos filhos. E aí nós vamos fabricando demandas, porque eu vou ter que trabalhar mais para poder dar mais para minha família. Eu preciso comprar um anel de brilhante para minha esposa. Não tem nada contra dar anel, dê um anel sim, mas não precisa ser tão caro. Mas aí nós vamos criando demandas, a agenda vai aumentando, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, porque senão não tenho condições de comprar coisas para a minha família. E com isso nós vamos deixando de cuidar, de dar o tempo à esposa, nós vamos deixando de dar o tempo aos filhos, porque nós estamos com a nossa agenda cheia, muitas demandas. Por isso que o mundo diz: você não precisa de dar tempo à sua família, dê luxo, compre presentes. Os filhos não querem presentes, a esposa não quer presente, o marido não quer presente, o filho quer a presença dos pais, a esposa quer a presença do marido, o marido quer o carinho, o afeto da esposa. Coisas simples que nós podemos fazer. Mas, queridos, também eu falei de dois inimigos, os inimigos de fora. O problema é o fogo amigo, os inimigos de dentro, né? Se é ruim sofrer nas mãos dos inimigos de fora, né? Pior
é quando nós sofremos com os amigos, dentro, da própria casa, muitas vezes, quando o sofrimento vem de pessoas da própria família, de casa. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que pensar que eu sou o mais importante. Olha aí, esse é uma coisa terrível. Olha como esse fogo, amigo, pode vir quando eu penso que eu sou o mais importante. Então, o marido se acha o melhor, ou a esposa se acha o melhor, ou o filho se acha melhor. Tudo precisa girar em torno de mim, ou em torno da esposa, ou em torno dos filhos. Pensar que eu sou o mais importante. Isso é terrível, gente. O orgulho, esse pecado do orgulho está muito presente nos dias de hoje, nas famílias, quando a gente esquece que Jesus ensina o contrário, a não sermos orgulhosos, mas a condescender, a ser humildes. Mas há uma outra coisa, olha como pode vir o fogo amigo, o desejo exagerado de querer aceitação. Às vezes a esposa ou o marido, para serem aceitos pelo outro, então eles começam a agir de formas mecânicas, começam a usar máscaras, começam a disfarçar aquilo que realmente elas são, ou aquilo que realmente são, porque eles querem ser aceitos pelo outro, e faz de tudo para ser aceito pelo outro. Esse é o fogo amigo, gente. Isso é perigoso. Nós precisamos entender que, sobretudo, cada um de nós já foi aceito por Cristo Jesus. Eu não preciso ficar na dependência dos outros para que os outros me considerem importantes, que o cônjuge me considere importante, ou etc., ou vice-versa, mas que eu entenda claramente que eu sou importante porque Cristo veio e deu a vida por mim, me considerou como importante. Mas uma outra coisa, a cultura do isolamento. Esse fogo amigo diz o seguinte: eu posso me divertir sozinho. Afinal, essa palavra é terrível. Eu tenho o direito de ser feliz. Então eu posso me isolar porque eu tenho a minha individualidade, então eu quero ser feliz do meu jeito. Queridos, eu não estou dizendo que cada um não tem a sua individualidade, que o esposo não tem a sua individualidade, que a esposa não tem a sua individualidade. Eu estou dizendo que muitas vezes os casais, a família está se isolando, cada um vivendo projetos separados por conta de querer de alguma forma ser feliz. Eu sempre, quando faço o casamento, eu digo para o casal que está diante de mim: seja bem-vindo ao reino do nosso. Agora nós estamos no reino do nosso. É o nosso filho, é o nosso carro, é a nossa casa. É assim que deve ser, nada de isolamento. Esse é o fogo amigo, queridos. Por isso, nós devemos pedir: Senhor, proteja a minha casa. Cada um de nós sabe aonde o mal está entrando. Então, mais do que nunca, ore ao Senhor: Senhor, proteja a minha casa. E você também faça a sua parte para proteger a sua casa, a sua família. E finalmente, queridos, ou quase finalmente, em terceiro lugar, há um outro pedido que nós devemos orar a Deus para que a nossa família seja abençoada: Senhor, sustente a minha casa. Vamos ler juntos? Senhor, sustente a minha casa. Será que a Bíblia está dizendo que agora eu não preciso mais trabalhar? Que agora, Deus vai sustentar, então eu vou ficar de braços cruzados e Deus vai mandar do céu o maná, o arroz com feijão, a carne, e eu não preciso trabalhar? Não. A Bíblia diz que é inútil você levantar cedo e deitar tarde, quando isso se torna o fim na sua vida. Então, quando nós fazemos de tudo isso, do trabalho, o fim principal da nossa vida, então, com certeza, isso vai ser inútil. Quando nós esquecemos que o principal é o quê? É o Senhor na nossa vida, é o Senhor no lar. Quando nós entendemos que a prioridade tem que ser o outro, a família.
E quando nós, então, como eu já disse aqui, quando nós tentamos fazer de tudo para comprar, para dar aos filhos, à esposa, quando nós tentamos fazer um monte de coisas, a Bíblia fala que isso pode se tornar um esforço inútil, árduo, mas sem sentido, que não vai edificar, não vai abençoar. Eu creio que por causa disso, queridos, muitos pais perdem seus filhos, porque não tem mais tempo para eles. Esposa e esposo se perdem, porque eles também não têm mais tempo um para o outro. Porque nós estamos querendo, nós corremos atrás do sustento e esquecemos daquilo que é importante, essencial, prioritário, que é o cuidado, primeiramente com Deus e com os nossos queridos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Pais, uma advertência, né? Não fiquem ansiosos por conta de demandas, porque Deus, o nosso Pai, Ele vai suprir. Tenha certeza. Não fique agitado, querendo fazer de tudo, não queira arranjar mais trabalho para você já tem muito. Descanse. A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, diz na outra versão. Mas nós podemos dormir em segurança, porque nós sabemos que Deus vai acrescentar, Deus vai suprir a minha família dia após dia. Eu vou fazer a minha parte, com certeza. Eu vou trabalhar honestamente, mas eu vou crer que Deus, sobretudo, está cuidando, está abastecendo a minha família. Como diz aqui no versículo 2, a parte B, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou seja, você não vai perder a noite, você não vai ter insônia por conta de demandas na sua vida, por conta de trabalho que você tem que fazer, por conta de dívida que você tem que pagar. Mas quando nós confiamos, sobretudo, na provisão de Deus, Ele vai sustentar a nossa família. E eu não vou ficar preocupado, ansioso, e querer arranjar mais coisa para fazer, para tentar de alguma forma sustentar a minha família, porque sobretudo Deus, na sua graça e amor, está sustentando. Amém? Finalmente agora sim, número 4, último pedido. Senhor, faça permanecer a minha família. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como que a família vai permanecer? Através dos nossos filhos, né? E dos filhos dos filhos. Tinha um irmão muito querido, amigo nosso, foi presbítero numa igreja que eu pastoreei. Ele sempre dizia que os filhos são a versão melhorada dos pais, né? E é verdade. Então, os filhos são a versão melhorada, os filhos que vai dar prosseguimento, os filhos que vão perpetuar essa aliança de Deus. Olha a importância de nós educarmos os nossos filhos, de termos uma família no altar de Deus, porque essa família vai sendo abençoada, e os filhos depois também vão poder abençoar os seus filhos, que vão abençoar os seus filhos, e assim por diante. Nós vamos perpetuando essa família da fé. Olha que coisa bonita. Mas para que essa família permaneça, é preciso que eu entenda o quê? Que os filhos, eles são herança de quem? Do Senhor. Os filhos não nos pertencem. Oséias, Ana Silva, pais de plantão aqui, eu quero dizer que os filhos de vocês não pertencem a vocês. Mais um clique. O que Deus faz? Deus nos empresta por um período, para que eles sejam criados, ensinados, preparados para a vida. E por isso que nós precisamos, sem dúvida, fazer um excelente trabalho, né? Deus nos empresta para podermos, então, por um período, fazer com que eles sejam ensinados, treinados. Ensina. A ideia ali de ensinar é: treine o seu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Agora, treino é fácil. A ideia aqui é de um treinamento de um atleta. Vocês já imaginaram como um atleta precisa se disciplinar?
o quanto o atleta precisa treinar arduamente para poder desempenhar bem a sua modalidade. A ideia é essa, nós devemos então treinar, educar os nossos filhos enquanto nós estamos com eles, para que eles sejam preparados para a vida. Eu vejo muitos pais querendo, nesse treinamento, ficam protegendo demais os filhos, e quando os filhos caem na vida, quando ele tem que enfrentar um problema, não sabe enfrentar problema porque foi muito protegido. A minha filha está aqui, a Sara, e a Sara fazendo arquitetura aqui em São Paulo, e nós morávamos em Ribeirão Preto, e ela contava algumas peripécias do trem. Ela tinha que pegar o trem de manhãzinha, aí na Vila Clarice, e vocês conhecem os trens aqui, né? Às 6h30 da manhã, o trem não está lotado, gente, não está lotado. Aquilo lá é uma lata de sardinha, né? Está abarrotado. E ela contava as peripécias dela, né? Que caiu o canudo, né, lá da faculdade, aquele canudo onde guarda os projetos, e espalhou, e eu sei que daí ela pegou e foi empurrando, também entrou, né, no trem. Eu falei, é isso mesmo, né? A gente fica com uma dó. Não, ficou 1 ano pegando o trem. A vontade era, não, eu vou alugar um apartamento perto da faculdade, aí eu amenizo a dor dela, né? Mas foi importante ela ter que passar por aquilo. A vida é assim, gente, a vida não é fácil. E nós não podemos facilitar muitas coisas para os nossos filhos. É claro que nós vamos proteger, vamos amá-los, é claro que nós não queremos ver os sofrimentos deles, mas nós não podemos super proteger os nossos filhos. Muito bem. Outra coisa que eu fico triste é quando eu vejo os pais usando os filhos para o seu bel prazer. É como se os filhos fossem ali bebelôs, né? Eu me lembro quando eu dei aula de música para algumas crianças, e eu via nitidamente que o desejo dos pais era fazer com que o filho aprendesse um instrumento musical, o piano, que eu dava aula de piano, para que o filho depois, quando grandinho, pudesse tocar para os amigos. E, na verdade, os pais estavam usando os filhos para o seu bel prazer. Eu estava lendo sobre isso, e um escritor dizia que isso aí é roubo de vida. Olha a coisa. Quando nós queremos usar os nossos filhos ao bel prazer, ou para o nosso bel prazer. Eu não consegui ser um doutor, um médico, então eu quero que meu filho seja médico. E você às vezes sabe que ele não tem vocação para médico, mas eu queria ser. Então você está roubando a vida. Pais, alguns aqui talvez os filhos foram fazer o Enem, né? E nem vieram no culto. Tenha paciência com seus filhos. Aqueles que estão para ingressar na faculdade, espere um pouquinho. Talvez ainda a maturidade não chegou, mas não force. Converse com eles, procure ajudá-los nesse momento, mas não queira fazer com que vocês se realizem por meio deles. Isso jamais. Muito bem, queridos. Nós desejamos que a nossa família permaneça. Desejamos, não é? Sim ou não? Você quer que a sua família permaneça? Então, primeira coisa, ore por ela e com ela. Você sabe o que é culto doméstico? Eu aprendi as histórias bíblicas, a história de Moisés, Sansão, de Davi, Josué, tantos outros personagens bíblicos, através do culto em casa. Quando a minha mãe sentava comigo e a minha irmã, e a gente cantava, e ela contava as histórias da Bíblia. Você quer que a sua família permaneça? Ore com ela e por ela. Talvez você não consiga orar todos os dias, mas reserve uma vez por semana. Sente com seus filhos, ore com eles e por eles. Outra coisa, ensine a sua família a ter paixão pela palavra de Deus. Ensine os seus filhos a amarem a palavra de Deus, porque é essa palavra que orienta, essa palavra que é viva e que pode dar muitos ensinamentos a eles. E outra coisa, incentive também o quê? A comunhão na igreja.
Se o pai não vai na igreja, se a mãe não vai, o filho não vai querer ir também. Então, pais, incentive a sua família à comunhão, a estar juntos na igreja, louvando a Deus. E finalmente, pais, se vocês querem a bênção de Deus, ensine-a a se importarem com o próximo. Ensine os seus filhos a se importarem com as pessoas, com os outros, os necessitados da vida. Ensine os seus filhos a fazerem isso. Eu ouvi uma vez um pastor contando um testemunho do filho dele. Ele estava em casa e de repente ele é um pai preocupado em dar o melhor para sua família, dar bons estudos para os filhos, dar alguns bens talvez, enfim, ali estava um pai preocupado em dar alguma coisa aos seus filhos. E ele estava em casa, esse pai estava em casa, e de repente ele está em casa, ele ouve bem longe assim alguém cantando uma canção, um cântico da igreja. Aí ele vai seguindo, pela casa, pelo corredor da casa, e quando ele percebe, ele está perto da porta do quarto do filho dele, e a porta é entreaberta. Quando ele chega, o violão estava sobre a cama, e o filho dele ajoelhando e orando. É como se Deus estivesse dizendo para ele: não fique preocupado, o importante é isso, o que eu quero é que o seu filho me ame. Pais, nosso desejo deve ser conduzir os nossos filhos ao coração de Deus. Isso é o mais importante. Porque quando os nossos filhos amam a Deus, eles vão amar vocês, vão respeitar vocês, vão respeitar o próximo, e vão ser pessoas de bem, e vão ser sobretudo servos de Deus que abençoam, que estão aqui a serviço do reino de Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês queiram de fato abençoar a família de vocês. Eu quero que a minha família seja uma bênção. Quantas vezes nós erramos? Sem dúvida, somos imperfeitos, e por isso nós precisamos, Senhor, seja o construtor. Eu não vou deixar outra pessoa fazer isso, eu não vou terceirizar a minha família, mas eu vou chamar o Senhor para que o Senhor seja o construtor. Eu vou chamar o Senhor para que o Senhor seja o protetor do meio de tantos inimigos que rondam a minha família. Eu quero pedir que o Senhor seja o sustentador da minha família, e que o Senhor faça permanecer a minha família, para que ela seja bênção na igreja, para que ela seja bênção na sociedade onde nós estamos. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos, e que o seu lar seja ricamente abençoado por Deus. Eu entendo que quando a família vai bem, a igreja vai bem. E cada um de nós então possa chamar ao Senhor, para ser o nosso grande sustentador. Vamos ler juntos? Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Deus não quer que o seu lar seja uma frágil cabana, que qualquer coisa, qualquer vento, qualquer derruba, devasta. Mas Deus quer que o seu lar, a sua família, continue alicerçada na rocha, na verdade, na palavra de Deus, no próprio Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele abençoe muito o lar do Oséias, Ana Silvia, que hoje aqui batizaram seu filho, para que Deus sustente o lar de vocês, para que Deus sustente o lar de cada um, em dias tão difíceis que nós temos vivido, gente. Não tem sido fácil, mas Deus, Ele continua o mesmo, e Ele é o especialista, Ele é o idealizador, Ele
é aquele que criou, formou, e ele, mais do que ninguém, conhece e sabe como lidar com a família. Então, recorra a Deus. Esteja aos pés do Senhor pela sua família, dia após dia. Isso eu falo a começar de mim. Porque quantas vezes, queridos, nós não temos tempo para estar na presença de Deus. Nós temos tempo, na verdade, porque, na verdade, nós não priorizamos a Deus. Um teólogo muito conhecido, alguém perguntou para ele por que os crentes, os cristãos de um modo geral, não oram, não leem a palavra como deveriam. E ele respondeu, simplesmente assim, porque nós não estamos levando Deus a sério. Nós não estamos levando Deus a sério. Que o Senhor nos ajude, queridos, a levarmos esse Deus a sério, a nos importarmos com Ele, a nos importarmos com a nossa família, a nos importarmos conosco mesmos, e assim prosseguirmos nessa caminhada do reino, fazendo diferença para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela venha permanecer no nosso coração, que nós estejamos dispostos, Senhor, a ouvi-la, a obedecê-la, e a de fato, Senhor, desejar ardentemente a bênção do Senhor sobre a nossa família. Por isso, ó Deus, eu quero pedir pelas famílias aqui representadas, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando. O Senhor sabe os dramas de cada um aqui. O Senhor conhece a história, as lutas, as lágrimas, talvez, de muitos aqui, por conta da família, de acontecimentos, de problemas. Mas, ó Deus, esteja com a Tua graça, o Teu amor bendito, Senhor, restaurando, transformando aquilo que pode ser transformado, Senhor, porque para o Senhor nada é impossível, ó Deus. Não há coração duro que o Senhor não amoleça, Senhor. Não há problema que o Senhor não resolva. Por isso, ó Deus, que a Tua graça agora visite os lares aqui, Senhor, fortalecendo, fazendo com que permaneçam sempre, ó Deus, diante da Tua presença. Nós suplicamos assim, ó Pai, a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.